O Glicério, também conhecido como Baixada do Glicério, é um bairro do centro de São Paulo cujas ladeiras que descem do centro mergulham às margens do rio Tamanduateí. Seu nome é uma homenagem ao Francisco Glicério, político paulista. Situado no Distrito da Liberdade, historicamente era conhecido no século XIX como Várzea do Carmo, por causa da Rua do Carmo e Igreja do Carmo. É uma região que abriga uma população, em sua maioria, de baixa renda. Possui edifícios residenciais antigos, muitos abrigando cortiços, além de pequenas indústrias e comércios locais. Devido à industrialização, foram construídas no atual Glicério vilas operárias, onde os lotes são pequenos. As pessoas que moravam nessas vilas eram menos qualificadas, ou seja, o tamanho dos lotes é uma consequência histórica. A ocupação residencial de baixa renda é muito presente na Baixada do Glicério, sobretudo nas vilas onde os elementos residuais remetem às origens da ocupação, embora o morador já não seja o operário e sim o encurtiçado, que trabalha no comércio informal, repartindo espaço com o comércio de artigos religiosos concentrado na rua Conde de Sarzedas. O processo de formação dos cortiços foi acentuado pela desvalorização dos terrenos e a restrição total de quaisquer investimentos na manutenção. Contraditoriamente, a proteção repercutia negativamente na integridade física dos edifícios, favorecendo na permanência dos cortiços. Isso mostra a existência de uma barreira na reprodução nas propriedades, no sentido de modernização. O processo de formação dos cortiços foi acentuado pela desvalorização dos terrenos e a restrição total de quaisquer investimentos na manutenção. Contraditoriamente, a proteção repercutia negativamente na integridade física dos edifícios, favorecendo na permanência dos cortiços. Isso mostra a existência de uma barreira na reprodução nas propriedades, no sentido de modernização. Por se tratar de vilas operárias, os moradores não eram bem remunerados, fazendo com que não conseguisse comprar ou alugar grandes lotes. Então, eles ocupavam o máximo possível dos lotes, fazendo com que as áreas vazias fossem menores. E com a inauguração do viaduto ligação leste-oeste, demoliu-se um grande número de edificações, além da antiga Praça São Paulo e de seu teatro ainda existente. Além disso, originou um corte intransponível entre a Baixada do Glicério, que fora no passado sequência da área do Cambuci. Na Baixada do Glicério encontram-se dois tipos de ZEIs, A3 e A5, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, a qual determina uma área destinada para a população de baixa renda que ali se encontra. As ZEIs 3 trata-se de imóveis subutilizados, encortiçados em áreas com todas as infraestruturas. Já as ZEIs 5 são lotes subdivididos localizados em áreas dotadas de boa infraestrutura. Há também a ZEU, Zona de Estruturação Urbana, próxima ao metrô Liberdade. Também há a ZC, Zona de Centralidade, e ZM, Zonas Mistas. E para possibilitar novas frentes de valorização, existem também as ZPECs, Zonas Especiais de Preservação Cultural, os quais são os patrimônios imobiliários protegidos por lei. A intervenção Cria Cidade é um exemplo de preservação. Ela mantém as casas pintadas de forma padronizadas e coloridas, dentro de algumas vilas preservadas dentro do bairro. Marcamos também alguns pontos nodais e alguns marcos. A compreensão do processo de degradação das vilas preservadas na Baixada do Glicério foi auxiliada a partir da dissertação de mestrado de André Luiz Canton. Através da ocupação urbana centro, ou UC, cria-se estratégias de valorização imobiliária para algumas áreas da cidade, as quais necessitam de renovação urbana devido às condições de degradação, como a Baixada do Glicério. O processo de valorização imobiliária se caracteriza pela intensificação do processo de renovação urbana, com a consequente mudança do uso e da ocupação do espaço, o que deverá atingir principalmente a atual função residencial de baixo padrão. De acordo com a lógica do processo de gentrificação e das atuais políticas higienizadas adotadas pela Subprefeitura Sé, tal como vem ocorrendo na denominada região da Cracolândia, conhecida área degradada da região central de São Paulo. O uso residencial na Baixada do Glicério configura-se como um dos principais usos. As abordagens direcionadas à população residente no Glicério buscam aprender as relações de vizinhança que aos poucos vão se deteriorando, pois essa população vai sendo gradativamente expulsa de lá. As propostas de renovação são lentamente implantadas, criando condições necessárias para a reprodução do capital,
Nesse processo, a renovação urbana gera conflito ao desterrar a população que mora lá. A viabilização de novos projetos ocorre através das políticas da OC, mas devido ao estado de congelamento, a grande concentração de cortiços se encontra sob imperativos das políticas de renovação. No caso, o Estado no poder político e o mercado imobiliário na iniciativa privada. Os congelamentos são produzidos historicamente pelas relações contraditórias contidas no processo de urbanização. A preservação das vilas pelos modos legais parece não resistir ao processo de renovação urbana. E para que esse sistema seja consolidado, as vilas e as vidas nelas parecem de fato estarem sujeitas aos desaparecimentos, ainda que existente estado de congelamento se mantenha durante um longo tempo. A expectativa de criar um polo de concentração metropolitana no centro da cidade, na região do Glicério, desencadeou vários investimentos que incrementaram as atividades culturais, de lazer, turismo e serviços. A concepção desse centro é pensada para responder às necessidades de uma população de maior poder aquisitivo, com ideias referentes à deterioração da região central. Essa ideia é necessária para a formulação de uma política cultural, para a absorção de novos conceitos pela sociedade, de uma restauração do centro. Essas intervenções correspondem ao processo de renovação urbana. Essas propostas refletem uma necessidade de reinserção do espaço edificado, com a finalidade de sua reprodução.